Ô, cliente simpático, eu tô com um material aqui que eu acabei de trazer de muito longe para você, que você não pode perder essa oportunidade. Quer dar uma olhada? E na videoaula de hoje vamos falar de um povo muito interessante aí, que foi bastante influente na formação das civilizações da antiguidade, principalmente ali na área do Mediterrâneo, por causa do comércio. Na videoaula de hoje vamos falar sobre os fenícios. Bom, então vamos lá. Quem são os fenícios? Onde esses caras surgiram? Né? Que povo que é esse afinal? Bem, então fenício era um nome que não era dado pelos próprios fenícios. Né? Esse nome aí deriva do termo latino puni, né? Ou funi, né? Ou feni, né? Que significa basicamente púrpura, vermelho, né? Vermelho vivo, né? E esse nome dado por quê? Por causa de um dos objetos que eles comercializavam bastante, né? Que era um tipo de tintura vermelha, tirado de um molusco, né? Um pequeno fruto do mar, né, também chamado de puni, né, que semelhante ao polvo lá, que quando vai tentar escapar dos adversários, solta lá uma tinta preta, o puni solta uma tinta vermelha. E os fenícios criavam esse tipo de molusco, né, para poder tirar esse tipo de pigmentação, que era utilizado em roupas, né, que aliás... Tinta vermelha é um negócio complicado pra caramba de se conseguir pigmentação, ainda mais na antiguidade. Justamente por isso que geralmente vermelho era uma cor atribuída aos reis. E os fenícios, bons propagandistas aí, inclusive pintavam as velas dos barcos com tinta vermelha para poder mostrar aí a capacidade técnica e o produto de qualidade que eles tinham a vender. Mas então, de onde vieram os fenícios? Onde que surgiu essa civilização? Bom, os fenícios eles se espalharam por todo o mar Mediterrâneo, mas a origem deles possivelmente está ali na Cananéia, né? Cananéia, né? Região onde se vai encontrar ali a Palestina, né? Mas estamos falando de uma área um pouquinho mais ao norte. Né? Naquela região da Cananéia você vai encontrar lá ao norte, onde hoje está o Líbano, a Síria. E nessa região ali foi onde surgiram os primeiros fenícios. Vamos colocar no mapa aí para se dar uma olhada onde que se originou a Fenícia. Bom, essa região onde eu mostrei chamada Fenícia Oriental, né, é uma região bastante complicada, tá? É uma região ali que está prensada entre a montanha e o mar. Pior, essa montanha predominam florestas de coníferas, principalmente cedros, né? Tanto que a bandeira do Líbano, país que hoje está nessa região, né, é marcado lá pelo centro com um chamado cedro do Líbano, uma faixa branca, com uma faixa vermelha em cima e uma faixa vermelha embaixo. Uma faixa vermelha, né, vermelho púrpura, aquela mesma cor que os fenícios negociavam. Vamos dar uma olhada na bandeira do Líbano, só para entender do que eu estou falando. Bom, a aula de Química e de Biologia. O cedro é uma conífera, que predominava naquela região ali. Bom, as coníferas elas tendem a ser bactericidas. Se você já chegou a ver uma plantação de coníferas, você deve ter percebido que no solo não tem grama, né? Aliás, né, se você já lavou um banheiro, é capaz que você tenha utilizado um desinfetante à base de pinho, justamente porque pinho é uma conífera e coníferas são bactericidas. Bom, então, onde tem plantação de conífera, o solo não é muito rico. Por quê? Como ele é bactericida, ele mata as bactérias do solo, então o tipo de vegetação que cresce lá é muito ruim. Mas o cedro tem uma outra vantagem, é uma madeira bastante resistente e é uma madeira com bastante flutuação. Então pensa, o cara está prensado entre a montanha e o mar,
com uma terra que não é lá muito fértil e com árvores que dão boa flutuação. O que esses caras vão fazer? Bom, os fenícios vão ser principalmente comerciantes marítimos. Uma das grandes marcas dos fenícios é justamente a construção de barcos que vão circular ali pelo Mediterrâneo, fazendo comércio. Um dos produtos fundamentais era essa tintura vermelha que vai dar nome a eles. Aliás, eles vão se espalhar tanto ali pela região do Mediterrâneo que até hoje a gente não tem muita certeza se os fenícios algum dia se declararam fenícios, né? A gente sabe que eles se declaravam membros das suas cidades-estados, que vão ser várias. No mapa que eu coloquei anteriormente aí, tinham as principais cidades-estado que estavam ali na Líbia Oriental. Mas eles vão se espalhar pelo Mediterrâneo e vão colocar ali uma série de outras cidades-estado, né? Talvez a mais importante fora da Fenícia Oriental tenha sido a cidade de Cartago, que participou de um conjunto de guerras ali com Roma, chamado de Guerras Púnicas. Guerras Púnicas de Pune, né? E assim, a cidade de Cartago, né? Hoje ela estaria lá na região onde está a Líbia. Líbia, de Líbano, né? Fundação Fenícia, né? São povos que vão estar ali todos interligados, mas possivelmente nenhum deles se declarava fenício, né? Os de Cartago eram cartagineses, os de Tiro eram tireses, os de Biblo eram bibleses e por aí vai, né? Existia ali esse conjunto de cidades-estado e todas elas independentes entre si. Apesar de falar ali mais ou menos a mesma língua, ter mais ou menos a mesma religião, ter uma cultura muito semelhante, né? O que dava a eles todos mais ou menos uma mesma cara e uma proximidade muito grande. Afinal de contas, eles vão estar se cruzando ali constantemente pelo mar Mediterrâneo, negociando com diversos povos, inclusive trabalhando juntos em diversos momentos, dada essa proximidade da cultura que eles possuíam entre si. Bem, o historiador Fernand Braudel, né, cara importantíssimo lá para estudar a cultura do Mediterrâneo, né, acabou afirmando que os fenícios foram os primeiros a criar algum tipo de economia global, algum tipo de globalização econômica. É lógico que a gente está falando de um mundo muito menor, estamos falando do mundo mediterrâneo. Mas como eles vão ficar ali interligando esses diversos povos do Mediterrâneo, eles vão conseguir montar ali um tipo de economia comum, né, que vai levar produtos do Egito para a Grécia, da Grécia para a Espanha, da Espanha para a Gália, da Gália para a Líbia e por aí vai, né? Nessa extensa circulação de produtos, você vai criar ali um mercado comum, né, onde se tinha acesso a uma série de produtos que não eram nativos na terra de onde você vivia, graças aos fenícios. Bom, para ter uma organização tão importante para manter essas trocas aí, os fenícios vão ter que criar metodologias de administração. E uma das coisas mais importantes que os fenícios criaram, e que vai deixar uma marca aí, vai ser o alfabeto fenício, que deve ter sido ali o primeiro alfabeto fonético que a gente tem notícia. Pô, a ideia de ter um alfabeto fonético é bastante importante, né? Porque os primeiros alfabetos não eram de fonogramas, eram de ideogramas, o que é um negócio bastante complicado, né? Porque um alfabeto ideográfico, ele tem ali entre 3 e 5 mil símbolos distintos entre si, fora as combinações possíveis para você compor ideias nesse alfabeto tão grande. Um alfabeto fonético, por outro lado, acaba se tornando muito mais simples, porque a gente tem muito menos sons utilizados para comunicação do que ideias. Então, enquanto os alfabetos ideográficos têm essa quantidade na casa de milhares de símbolos, os alfabetos fonéticos estão na casa de dezenas, né? Os alfabetos fonéticos variam ali entre mais ou menos 20 e 30 e poucos símbolos. O alfabeto fenício era um alfabeto bastante simples, bastante rudimentar. Ele tinha apenas 22 símbolos. Deixa eu apresentar o alfabeto fenício para vocês.
Esse alfabeto simples, mas também bastante prático, vai acabar influenciando a formação de outros alfabetos. Por exemplo, o alfabeto grego, o alfabeto etrusco e o alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente hoje usa aqui no Ocidente, né? Que é derivado lá desse alfabeto fenício. Inclusive, se você for dar uma olhada lá com bastante calma naquele alfabeto fenício que eu coloquei aqui, volta lá no vídeo, faz uma pausa lá para você perceber, né? Você vai ver que assim, muitas daquelas letras grafadas ali são bastante semelhantes às letras que você conhece do alfabeto latino, e se você já viu ali o alfabeto grego, obviamente algumas das letras do alfabeto grego você já conhece, né? Principalmente de uso matemático aí, você vai reconhecer ali algumas semelhanças entre esse alfabeto fenício e esses outros alfabetos que vão estar nesse contato dos povos fenícios. A arte e a religião fenícia também vão ser uma expressão dessa cultura globalizada, se a gente pode chamar assim, dos próprios fenícios. Porque, como eles vão estar em contato direto com esses diversos povos, né, eles vão acabar absorvendo muita coisa. O que a gente sabe lá que é de bastante origem desses povos fenícios? Quanto à religião, a gente sabe que eles tinham uma religião politeísta e geralmente o nome do deus vinha acompanhado de um prenome, Baal, né? Baal, que significa Senhor, né? Como Baal Zebub, né? O Senhor das moscas, né? Um deus da morte bastante importante, né? Entre outras divindades ali, né? Então, essa religião politeísta vai absorver muito dessas imagens de divindades que eles vão encontrar no Egito, na Grécia, né, na Gália, desses contatos. Então vai compor uma religião bastante plural. A arte também, o que a gente sabe ali que eles sabiam fazer muito bem, óbvio, são as embarcações, né, e o tipo de adorno que existia nessas embarcações, que vai influenciar e sofrer influência de outros povos navegantes, como por exemplo os gregos, os latinos também, os etruscos, né? Vai receber uma influência, uma troca bastante importante aí. Outra expressão de arte que eles vão ter vai ser em cima de joias, principalmente joias de vidro, né? Eles tinham muita habilidade com a produção de materiais de vidro e de pintura dessas pequenas miniaturas, esses pingentes, objetos pequenos para serem transportados constantemente. De resto, a gente não sabe muito bem se a produção deles era pessoal mesmo ou se vinha desses produtos externos que eles comercializavam dentro dessa região do Mediterrâneo. A história da Fenícia, então, ela tem um período de apogeu de aproximadamente 1000 anos, né, que vai ali mais ou menos do século XV a.C. até mais ou menos o século V a.C., quando chega a invasão dos persas, né? A partir da invasão dos persas, essa região aí vai começar a sofrer uma série de intervenções, né? Depois dos persas, macedônios, romanos, né? E que vai acabar deturpando um pouco essa cultura que vai permanecer ali se sustentando em outras cidades-estado ali espalhadas pelo mar Mediterrâneo, talvez a mais importante, Cartago, né? E após essas invasões, assim, esse povo, apesar de deixar suas marcas, vai gradativamente desaparecendo e se diluindo dentro dessa história. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Deixe sua dúvida, deixe sua questão. Essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.